ele vai pegar a espada dele. Ele era o quê? Era canhoto. Como ele era canhoto, o texto diz que ele vai pegar a espada dele, ao invés de ele colocar na coxa esquerda, ele vai colocar a espada na coxa direita. A coxa aqui, ela traz alusão a Jesus. Porque quando Jesus morreu e ele foi glorificado, João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. De repente, João ele fala e diz: e de repente eu via um homem com um cabelo branco, com uma lã branca, e os seus olhos eram como chama de fogo, e no seu peito havia e na tua cintura havia um cinturão, e os seus pés reluziam como um latão reluzente, e na sua coxa direita escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele pega a espada, ele bota aqui, na coxa direita. Alguém vai dizer: esse cara é doido mesmo. É canhoto, da tribo de Benjamim. Ele é louco, ele é louco. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é os loucos que Deus usa mesmo. Glória a Deus. Amém ou não amém? É os loucos que Deus usa mesmo. No livro de 1 Coríntios, abre comigo aí rapidinho. Primeiro livro de Coríntios, Paulo ele vai dizer o seguinte. Paulo ele vai dizer o seguinte. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 26 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus ele usa quem ele quer. Talvez você pode se achar pequeno. Você pode dizer dentro de você: eu tenho uma chamada, mas eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não tenho canudo, eu não tenho diplomas, mas é você que Deus ele vai usar para libertar. Quem é que mora aqui nesse bairro aqui? Quem mora aqui nesse bairro aqui? Quem mora aqui nesse bairro? O nome desse bairro aqui é o quê? É bairro Marielle, né? Eu não sei quantos habitantes tem aqui nesse bairro. Deve uma faixa de 7 mil habitantes, não sei, por aí. De repente, alguém olha para esse bairro aqui e diz assim: aquele bairro ali, bairro Marielle, já está na mão do diabo já. Pode botar igreja, que não vai adiantar nada. Pode colocar pastor, ponto de pregação, pode botar o que quiser ali, que não vai dar em nada, vai continuar do mesmo jeito. O diabo falando. Mas se Deus ele quer usar alguém para libertar esse bairro todo, ele vai usar pessoas pequenas. Não para libertar só esse bairro, mas para libertar toda a nação de Israel. Porque se Deus ele quiser usar você, ele te enche de azeite, ele te enche de unção. E aquelas pessoas que acham que são alguma coisa, verão o que Deus pode e tem capaz e tem poder de fazer na sua vida. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Só que para você dar esse ponto de partida, você tem que acreditar em você mesmo primeiro. Ninguém vira engenheiro sem primeiro fazer um estudo e acreditar na sua capacidade. Você tem que acreditar naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Por mais que seja simples, por mais que seja um pequeno projeto, mas acredite, é nesse projeto pequeno e simples que Deus vai te usar para fazer alguma coisa para Ele. É com essa ferramenta pequena que todo mundo olha para você e não dá nada.
É com essa ferramenta pequena que Deus te deu. Essa ferramenta, ela é pequena, mas foi Deus que te deu. Glória a Deus, aleluia. Olha para mim, Eude, ele tinha o quê? Ele tinha uma espada. Mas a espada, ela era o quê? De 2 gumes. Eu acredito, olha para mim, eu acredito que quando Eude, ele fez um trabalho de ferreiro para essa espada, eu acredito que Israel estava sob domínio de Eglon. E Israel adorava vários deuses. Para santificar o nome do Senhor, Eude, ele deve ter escrito na espada, que do Adonai, santidade ao Senhor. Ele escreveu com letras garrafais, santidade ao Senhor. O que traz alusão à espada? O que traz alusão à espada? A irmã que leu Isaías 49, o servo sofredor da espada que saía da boca. Era uma espada afiada de 2 gumes. O que quer dizer a espada? A espada nada mais, nada menos significa a palavra de Deus. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A espada simboliza a palavra. Em Lucas capítulo de número 2, abra rapidamente comigo aí. Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2, você vai entender essa mensagem aqui. Lucas capítulo de número 2. Glória a Deus. Olha o que diz sobre o nascimento de Jesus. Olha o que diz. Olha o que diz. Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25. Lucas capítulo 2, versículo de número 25, diz assim, posso ler? Diz assim, ó. Havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O versículo 26, olha só. Fora revelado que o Espírito Santo não passaria pela morte, ou seja, ele não morreria sem primeiro ver Cristo. Olha para mim o versículo de número 27. Movido pelo Espírito Santo. Movido por quê? Você está aqui porque você veio movido pelo Espírito Santo. Olha só, movido pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, versículo 28, Simeão tomou nos braços, ou seja, pegou Jesus no colo. Aleluia. Pegou Jesus no colo. Simeão, ele pegou Jesus. Jesus era um bebê quando acabou de nascer. Simeão pegou Jesus no colo. Ele pegou Jesus pelos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Mas o que tem a ver essa palavra aqui com a espada? Olha só, o versículo de número 30, 31. Ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentis. Estavam o pai e a mãe do menino admirados por causa da palavra que Simeão dizia. Olha só o versículo 34. Simeão os abençoou, fez uma brahá e disse a Maria, a mãe do menino: olha só, eis que este menino está destinado para a ruína, para um levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de muita contradição, ou seja, ele foi negado pelo povo. Olha só o versículo 35. Também uma espada transpassará sua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações.
Isaías capítulo 49, é onde a irmã leu aqui, da espada afiada que saía da boca do escolhido, traz alusão a Jesus, porque quando Jesus veio a Israel, pregou para Israel, as palavras dele eram afiadas como espada. Você está aqui nessa noite por causa da espada do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite por causa da espada, da palavra do Senhor. Você está aqui nessa noite porque um dia a palavra, a espada, transpassou perante você e você foi movido pela palavra de Deus. Apocalipse capítulo de número 1, João continua dizendo: e eu via o Filho do Homem sobre a nuvem, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada aqui, que Eude fez, simboliza Jesus. Jesus é a espada afiada de 2 gumes. A espada que ele botou na coxa direita traz alusão pacto que Jesus fez para salvar a humanidade. E Eude ele vai dizer o seguinte: é com essa espada aqui, ó, que eu vou libertar o povo de Israel. Olha para mim. E Eude fez assim, ó. Ele pegou a espada com a mão esquerda e fez assim, ó. Colocou na coxa direita. Para quê? Para enganar o rei. Porque o rei conhecia Eude. O rei sabia que Eude ele era canhoto. E Eude, ele vai levar tributo para Eglon. Ele pegou um envelope com tributo, com o dinheiro. Ele foi se apresentar perante Eglon e ele vai dizer: Eglon, ó, eu vim trazer aqui o tributo, o imposto. A Bíblia fala que nós temos que ser obedientes à lei de Deus e às leis dos homens. Né? Hoje pagamos tributo, pagamos impostos, impostos caríssimos, porque para fazer conforme a palavra do Senhor. Então ele foi levar tributo a Eglon. Ele vai dizer assim: Eglon, eu vim trazer aqui o tributo para o Senhor. E tinha vários guardas. Por quê? Porque Eglon temia que alguém poderia atacá-lo. Então, é por isso que Deus vai levantar Eude, um homem canhoto, que não tinha habilidade no braço direito, mas tinha capacidade no braço esquerdo. Então Eude, haja vista, quem olhava para ele dizia assim: esse aí não é nenhuma ameaça para nós, porque ele é incapacitado do braço direito, então pode vir, pode vir. E o braço dele estava assim, ó, com um pano, enrolado no pano. E a espada, aqui, ó, debaixo do pano da sua coxa direita. Naquela espada ali, Eglon não sabia que ali estava o livramento de Deus para o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Aí Eude vai dizer assim: Eglon, tributo para você. O Eglon, ele vai dizer assim: soldados, soldados, podem liberar Eude, deixa ele entrar. A Bíblia diz que Eude, ele entrou dentro das câmeras do rei, ele passou pelas imagens de escultura que o rei tinha no seu palácio, ele atravessou a sala de verão até chegar no aposento do rei, onde o rei estava ali esperando Eude. Quando Eude, ele vai se apresentar para o rei, olha para mim, a Bíblia diz que Eglon era um rei muito robusto, ele era um rei obeso, haja vista obeso, muito gordo. Então, quando Eude ele chegou para Eglon, ele falou assim: Eglon, tá aqui, ó, teu imposto, tá bom? Eglon pega o imposto, deve rir, dar um deboche para a cara de Eude, dizendo: vocês vão ficar sempre na minha mão. Aí Eude ele vira as costas. Só que quando Eude ele vira as costas, Eude ele é movido por uma força maior que estava dentro dele. E ele volta, ele fala assim: Eglon, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Eglon vai dizer: não, pois bem, vem cá. Tu tem uma palavra de Deus para mim? Sim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando o Eglon, ele fala: pois bem, pode falar comigo. Eude, ele vai puxar a espada com o seu braço esquerdo na sua coxa direita e vai puxar a espada e vai cravar na barriga de Eude, de Eglon. Cravou a espada dentro da barriga de Eglon.
A Bíblia diz que ele pegou a espada e ele cravou a espada na barriga de Eglon. E ele deixou a espada, olha para mim, deixou a espada dentro da barriga de Eglon. A espada aqui é a libertação de Deus. A espada aqui é a libertação de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Eude cravou a espada na barriga de Eglon, ele não tirou, mas ele deixou a espada. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele vai cravar uma espada hoje na nossa vida. É Deus, aleluia. Ele não vai tirar essa espada. Tá falando, João? Porque a espada é a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. A espada é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É Deus amado, aleluia. E Deus não vai tirar a espada não, a espada vai ficar. Porque a libertação tem que chegar para a tua vida nessa noite. A libertação ela vai chegar hoje para esse bairro, em nome de Jesus Cristo. Chega de sofrer na mão de Eglon. Chega de sofrer. Ele vai pegar a espada dele. Ele era o quê? Era canhoto. Como ele era canhoto, o texto diz que ele vai pegar a espada dele, ao invés de ele colocar na coxa esquerda, ele vai colocar a espada na coxa direita. A coxa aqui, ela traz alusão a Jesus. Porque quando Jesus morreu e ele foi glorificado, João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. De repente João ele fala e diz: e de repente eu via um homem com um cabelo branco, com uma lã branca, e os seus olhos eram como chama de fogo, e no seu peito